dia a todos, sejam bem-vindos a mais um talk show da C-Box. Comigo hoje tenho os inéditos Samuel Sousa. Os mesmos do costume? Não, inéditos. Miguel. Eu sou o Rogério Silva e damos as boas-vindas para o nosso talk show. Hoje vai ser sobre a letra C. Gosto muito. Mas, eu não sei se vocês Estás tentado. viram as cartas que recebemos. Esta semana recebemos cartas. Cartas a pedir para dedicarmos mais ao nosso monólogo inicial, para dar mais tempo, porque queria um ambiente descontraído, queria alguma empatia. Estou expectante. E eu trago uma piada genial para hoje. Tu estás? Nervoso. Estou expectante. Vamos lá. Então, estava uma família e o pai começa aos gritos: não acredito, quem é que escreveu isto? Quem é que escreveu esta porcaria que eu escrevo? E quando começam a aproximar-se do pai, o pai estava cego na cozinha, cheio de sangue, com o ralador na mão. Não. Quem é que escreveu esta porcaria? Eu sei que esta era a minha melhor piada para falarmos do C. Vamos avançar, é melhor. Quem é que escreveu isto? Mas quem é que escreveu isto? Eu não acredito. Enquanto lia atentamente. Ai meu Deus, vamos avançar. Então, Pronto. no C, No C. O C é provavelmente a minha avaliação preferida no ABCD. É um bocadinho mais complexo, ok? Porque nós já vemos um bocadinho a falar deste conceito. O corpo humano, quando começa a falhar, falha nas vias comuns. Entram mecanismos compensatórios em ação, portanto, tudo o que é sistema cardiovascular, sistema respiratório, entra na sua máxima performance para compensar e melhorar a entrega de oxigênio. Então nós reconhecemos que o doente está mal, porque no B e no C vamos ter sinais disso, mas às vezes pode não ser tão fácil perceber o que é que está a falhar e aonde. E é crucial um bom raciocínio metodológico, perceber o que é que funciona no B e no C, portanto, fisiologia, sem perdermos muito tempo com isso, ok? Questões muito práticas, e depois uma avaliação sistematizada. A conversa é sempre a mesma. Muito bem. Então, percebemos que o C depende de três conceitos, de três compartimentos. Temos de ter uma bomba a funcionar, okay? O nosso coração, altamente romântico. Temos de ter um sistema vascular que permita o transporte e temos de ter o seu conteúdo, o sangue. E se temos um problema no C, é uma das três que falha. Isso é muito mais fácil. Okay? Pensar, aí está a falhar, é aquilo ou é aquilo. Na avaliação, cuidado que este slide tem um bocadinho de sangue. Não sei se estão incomodados com isso. Não? Bom. Avaliação do C. Temos que ter frequência cardíaca, ok, não costuma falhar. Temos que ter a tensão arterial, não costuma falhar. Não vamos depender só destes dois para perceber como é que está o C. frequência cardíaca, primeiro charutada, desculpa, Rogério. Não depende apenas do valor que apresenta o monitor. Isso. Pulso. Isso. Perceber que os monitores falham e que nem dependemos deles. Não precisamos, na parte das vezes, idealmente, se conseguíssemos ter uma avaliação contínua de ritmo cardíaco, não só a primeira análise, se conseguíssemos ter uma visualização, monitores que nos dêem o ritmo e a frequência e a sua relação PQRS. Vamos auscultar, perceber se tem alguma coisa, vamos palpar pulsos centrais e periféricos e vamos documentá-lo. Okay? E isto depois obriga a um consumo de tempo, mas o registar o pulso periférico presente ou não, se está forte ou se está fino, ajuda-nos, como sempre dizemos, a ter a noção da evolução do nosso doente. Porque o doente que perde pulsos periféricos, ele está a cair à nossa frente. Está a perder eficácia de bomba naquela sua golfada de sangue, portanto, o efeito hemodinâmico do coração está a não conseguir ter uma onda de pulso que chegue até uma periferia. Vamos avaliar a presença e a intensidade deste pulso e vamos documentá-lo. E vamos definir qual é que é a regularidade deste pulso. Porque um doente que começa a perder, tem uma arritmia que nem todos têm tradução de bomba, podemos ter extracístolos que não são eficazes para ter a nossa onda de pulso. E vamos tentar perceber se estes periféricos são simples ou não concentrados. Está bem? Portanto, a importância da semiologia. Vamos avaliar também a perfusão periférica. Isto é crucial. E isto falha frequentemente. E nós, quando falamos de perfusão, estamos a falar da temperatura da pele, estamos a falar do tempo de enchimento capilar, estamos a falar do aspecto da pele. Se nós temos estes três aspectos, uma pele pálida, fria, suada, não temos dúvidas nenhumas que estamos a ter um compromisso da circulação. Enquanto nós temos só temperatura capilar 2 segundos, vamos ficar na dúvida, não é? Não sabemos se é um normal, se não é, se é um dentro de um segundo que está a começar a aumentar. Portanto, o ideal é descrevermos mesmo a pele.
Se até agora não foi avaliado no B ou no A, vamos falar de encurtamento venoso jugular. E isto é ótimo porque nós temos um doente com jugulares de TK acima, ficamos logo a pensar em choque, choques obstrutivos, ou pneumotórax, ou hemotórax, ou tamponamento ao tempo. Okay? Claro, insuficiência cardíaca clássica, dá, mas para estar a incluir este choque, de repente, ficamos logo com estas no fundo da nossa mente. E vamos fazer ECG. Okay? Principalmente se há a hipótese de ser causa ou consequência do nosso caso, o sofrimento coronário e a isquemia miocárdica. E aqui, que às vezes, se calhar numa fase mais inicial da carreira tudo acontece, mas uma avaliação de ritmo que está no monitor não chega para tirar conclusões sobre o ECG. Isso. Tem que ser 12 derivações, Isso. às vezes mais do que 12 derivações. O monitor é ótimo para a relação P com QRS. E para a análise do imagem, complexo. aquela imagem inicial. Isso. Não é? E quanto mais não seja, levantar alguma suspeita, alguma cateia. A frequência cardíaca está ajustada à normalidade, está abaixo ou está acima. Ok, a relação PQRS, como diz o Rogério. E para o diagnóstico, nós bradas e táquitos conseguimos diagnosticá-las. É isso. Interpretar repolarização e sofrimento coronário. É sim. Seja 12 dias. Muito bem. Então o C. Vamos assumir, quando avaliamos um C, e como temos sempre dito, pode ser vítima de trauma, chamamos-lhe C com controle de hemorragia. Aliás, tu estás sempre a falar no stop the bleed. Um doente que está a sanguinar, não vamos para o A. Vamos parar a hemorragia. E parar a hemorragia é fácil. Compressão, elevação, garrote. Eventualmente gelo. Okay? Cada vez mais a recomendação é que se nós estamos perante uma sanguinante, é um ser pequenino que começa antes do A. Isso. Controle de hemorragia. Se E não depois fizermos nada, no ABC. nem chegamos ao ABC. Sim. Engraçado, na maratona de Madrid, Boston. foi na de Boston, que tinham tido uma formação de stop the bleed prévia ao evento e eles têm vários estudos comentados que foi o que teve impacto na diminuição da mortalidade. Porque os doentes tiveram tempo de chegar ao hospital, controlar a hemorragia e depois no hospital iam tratando as lesões. Muito bem. Portanto, se vamos avaliar o C, controle de hemorragia. É importante reconhecermos isto. Ok? Aqui, eu sei que a hemorragia é a principal causa de morte prevenible do trauma. Eu sei. O que eu gosto de dizer, e eu sei que vocês gostam de minorias, é que, até que prova o contrário, o doente em choque tem pneumotórax hipertensivo. Mas o principal é... Ok, é hemorragia. Mas o B vem antes do C. Portanto, o pneumotórax hipertensivo é identificado antes do choque hemorrágico. E, mais uma vez, esta é a diferença de... Vocês dizem, uma equipa diferenciada, avalia o A, avalia o B. Mas se entramos na histeria do... Entrou o doente, este doente, tem um braço amputado, está a sangrar, entra na sala de emergência. Peçam sangue! Vê tensões! E rapidamente uma equipa entra logo no C, sem fazer a avaliação diferenciada. E isto pode ser o suficiente para o pneumotórax hipertensivo passar despercebido, porque ele amputou o braço, mas caiu, fez uma fratura de arcos costal, rasgou o pleura e tem pneumotórax hipertensivo. Portanto, isto parece-nos muito óbvio, mas o que eu gosto de dizer é, um doente em choque com trauma, tem prova em contrário, tem pneumotórax hipertensivo. E só depois de ele estar excluído é que está a sangrar. Isso cai sempre naquilo que nós temos dito neste conjunto de ideoaulas, não é? Que é a avaliação ativa. O fugir aos erros de fixação, o fugir à informação que nos dão, que estando ou não certa, poderá estar a mascarar outras coisas. E isto é outra coisa incrível. As pessoas têm, depois de passando pelo curso, vão ter, normalmente dão-nos o mesmo feedback. É que a serenidade da equipa é completamente diferente. No caso do doente, chegou, está amputado, não sei o quê. Olha, dizer, equipa, calma, vamos dividir tarefas. Miguel avalia isto, Samuel viu aquilo, vamos tal. E as coisas são feitas de forma super serena e sequencial, com comunicação eficaz, e conseguimos identificar. Ok, valido, está certo. Mas deixa-me pegar neste item, porque acho que o Rogério, o Romário, colocou um aspecto que é o mais importante, que é uma equipa devidamente treinada e com uma orientação estratégica de um líder, seja formal ou informal, tem que fazer isso, que é controle hemorrágico inicial e reavalia, que é o que nós dizemos. Mas é diferente tu parares a hemorragia do que ficares obcecado já com avalia de tensões, pede sangue. É isso. Muito bem. Portanto, reconhecer é importante. E é fácil. Provavelmente está a sangrar de 5 sítios. Tórax, abdômen, retroperitoneal, pelvis e ossos longos. E nós, com uma história, com um objetivo e com face, apanhamos isto. O retroperitoneal é difícil. Está bem. Mas se olharmos para tudo, para a cinética, para a apresentação clínica, histórias e um objetivo, mesmo que o face não seja fácil de ver, nós temos, está aqui. E vamos à procura. Ora bem, portanto, é importante perceber aqui muito rapidamente um bocadinho de fisiologia, pode ser? Os doentes, quando têm uma hemorragia ativa, vão ter uma resposta inicial compensatória. E isto acontece sempre. E isto vai-nos tentar provocar que é uma vasoconstrição progressiva para manter o retorno venoso o melhor possível. Para tentar ter o menor impacto na oxigenação dos doentes
enquanto não se corrige a causa. A primeira circulação a ser comprometida é a da pele, depois é o músculo e depois alguns órgãos. Inevitavelmente, isto é à custa da resposta adrenérgica, resposta catecóliminérgica, do sistema nervoso autónomo, e então vamos ter taquicardia. Logo, a primeira coisa que aparece. Estas catecolaminas aumentam a resistência muscular periférica e isto também nos aumenta a diastólica. Ok? Sistema nervoso autónomo, diastólica. O que acontece? Não tem grande impacto na sistólica, mas se nos aumenta a diastólica, reduz-nos a pressão de pulso. Portanto, é aqui um sinal altamente visível de termos uma resposta do nosso sistema nervoso compensatório. Isto não tem grande impacto na perfusão do órgão, mas vai-nos ter o retorno venoso. E depois temos microcirculação e os outros imunomoduladores, que também têm algum impacto na nossa permeabilidade. Mas isto, ok, é o nosso objetivo. Que vai haver um retorno venoso para manter a débito cardíaco para as coisas se irem mantendo. Sendo assim, nós não podemos depender da hipotensão para identificar o choque. Até porque nós sabemos que os jovens, eles conseguem perder até 1/3 da sua volémia. Se o jovem tem 5,5 litros, 6 litros, estamos a falar de 2 litros. É muito sangue. Sem ter hipotensão ainda. Portanto, nós vamos querer? Vamos querer apanhar a resposta compensatória. Vamos ver a frequência cardíaca a ficar alta, o pulso a ficar filiforme, a frequência respiratória a disparar, a perfusão cutânea a ficar comprometida, porque antes de ficarem comprometidos, a pressão do pulso a diminuir, e no meio de tudo isto temos, antes que eu fique hipotenso, vou procurar onde é que está a sangrar e vou começar a corrigir, vou começar a pedir produtos e por aí fora. Se pegarmos na tua analogia, Romano, é preferível apanhá-lo antes que ir no poço, a taquicardia é segurá-lo e pode ter no poço. Isso. E se formos pensar ainda mais além, a PCR é ser levado pelo poço lá para o fundo e temos que ir lá abaixo, puxá-lo de volta para chegar ao poço para depois já cá para cima. Vai ser trampo. Isso. Na abordagem, o clássico são os acessos de grande calibre, mas 2. Para ter TLS pede 2. Passa mal, tens a nossa enfermeira. Somos obcecados pelos 2? Não somos. Cada vez mais. Quer dizer, somos obcecados eventualmente pelos 2, somos obcecados eventualmente por ser o melhor calibre, não temos é que fazer uso dele. O que eu quero dizer com isto? Qualquer um de nós, eu costumo até na gíria da formação específica mais das equipas de enfermagem, que o melhor acesso agora logo pode não ser. Portanto, eu posso ter agora a capacidade de colocar 1 ou 2 acessos com algum nível de facilidade, daqui a um bocadinho não consigo colocar. E isso é uma máxima. Não tem que fazer usufruto de que com 14 gauges vai ter que ter 340 ml de volume a profundir por minuto. Mas imagina que até já tens um acesso e estás como team leader e vês um enfermeiro dizer não consigo o segundo, não consigo ficar ali, vale a pena insistir? Não vale a pena para já começar a fixação. Até porque deve ter outras opções. É sempre da mesa. E até porque aquilo que tu disseste agora de agora ser fácil, depois ser difícil, se calhar o contrário, se estabilizar tudo também pode ser verdade. Agora ser difícil e daqui a um bocadinho tendo um acesso entre sangue, restabelece a sua anestesia. É exatamente esse exemplo. O potencial de um bom acesso, por exemplo, estamos a falar de um bom acesso, inicialmente para estabilizar, consegue-se fazer muito pelo bom acesso. E agora a falar de acesso, apesar de tudo e não estar nesta fase, também é preciso dizer aquilo que tu disseste, que é nós gostamos muito de tudo o que nós damos ser individualizado e saber o que estamos a fazer, estar algo que seja, professor, normalmente tudo aberto, em acesso de grande calibre, é uma enormidade de coisas que estamos a falar. É isso. Não é? É isso que nós também temos que ver. Porque às vezes nós temos um acesso paradigma e estamos a fazer soros são fármacos. Sim. Soros são fármacos. Mas muito dele é água. E água nem sempre o que nós queremos. E aquilo que nós falamos sobre o transporte, indiscutivelmente. Mas a questão do acesso vascular... Aliás, temos uma videoaula de choque. Sim. Exatamente. Mas é indiscutível. O acesso vascular... Eu acho que nós não há nada que não façamos sem um acesso vascular. Periférico, central, intraósseo, seja o que for. E, portanto, tendo 1 ou 2 disponíveis, ótimo. Agora, temos é que saber gerir estes 2 acessos. E o problema é quando, se as pessoas não comunicarem, dizer alguém ponha soros. E normalmente, vocês sabem, não é? Ponha um sorinho a entrar. E se alguém abre, são 5 minutos. Um acesso bom, terão 5 minutos. E se as pessoas não comunicarem, não disserem queres outro soro, damos outro frasco, quanto e quanto tempo, qual. Isso. Se alguém diz, olha, este acabou, zic! Segundo posto. Terceiro posto. É fácil, é muito fácil. E por isso é que nós na simulação somos muito pequenos a dizer qual é a via, quanto e quanto tempo. Isso. Não é? Para todos os efeitos. Isso. E nós dizemos cada vez mais que é numerá-los. Isso. Até porque se voltarmos para o choque hemorrágico, eu não quero soros. Claro, porque eu quero ser às tantas o mais controlado possível. Portanto, é muito fácil numa estação de... Olha, e outra coisa, estamos a chegar, o doente
teve uma hemorragia importante, não consegues acesso. Tentaste 3 vezes. O que é que fazes? Intraósseo. É isso. Mas também no intraósseo há algum estigma. Então, Eu compreendo que para quem nunca colocou, pode parecer complexo, formação. lógico, é perder um bocadinho o receio. E aqui, quer dizer, as últimas recomendações, mesmo a nível do suporte avançado de vida, coloco as penúltimas diziam intraósseo barra endovascular, mas a última recomendação dão preferência ao endovascular, ok, tudo bem, mas tenta uma, tenta duas. Quando chama alguém, já as 2 primeiras já eram as melhores e as perdemos e precisamos, até porque nós temos noção que o choque, com o tempo que decorre, é muito mais complexo e traz muito mais dano ao doente e, portanto, quando alguém questiona, mas já temos acesso, acham que já estamos a atrasar a entrada de algum tipo de fármaco ou até de algum tipo de fluido, seja o qual for. Portanto, acesso vascular é importante, saber geri-lo, seja Isso. Concordo. periférico, então. Concordo. E evitar que a equipa entre ali num loop de stress e de problema não resolvidos. Muito bem. E os 2 acessos é no sentido que tu dizias de tenham atenção que podem perdê-lo. E se um for ao ar e o segundo que íamos conseguindo não o conseguimos, é porque o dente ficou muito pior e o dente sem acesso é um stress. Agora, felizmente, com o intraósseo as coisas melhoram. Antigamente íamos para o central. Sim. Quando estávamos aflitos, punhamos o central. Sim, mas também podes voar externo e também é uma boa opção. Sim. Os 2 acessos, temos que pensar é que naquela situação são importantes quando achamos que está estabilizado. Também ter acessos a mais. Temos que falar um bocadinho cada vez mais disto. Estamos a potenciar possivelmente infecção, infecção, e portanto temos que pensar que pode não ser necessário. É como tudo. Extremos, não é? Nunca estão bem. O ideal são 2, se não conseguimos o segundo, não vamos ficar presos naquilo, se conseguimos ótimo, tentamos depois reavaliação constante, não é? Isso. E ao picar, colhemos Isso. hemograma, bioquímica, coagulação, fígado, rabdomiólise e necrose miocárdica. Especialmente doente grave. Doente com trauma, não vamos correr o risco de não acontecer. Permites e reservar um. Eu ia dizer tipagem, Isso. porque se diz assim, pode precisar, manda tipagem já. Ou reservas, dizes, não sei se preciso. Sim. Fica aqui guardado. Se achamos que vamos precisar, vai já para tipagem. Porque eles depois, é só mandá-lo. O facto de podemos ter jovens e sexo feminino, testa de gravidez. Está bem? Se for uma situação que seja compatível com isso, também pesquisa drogas de abuso e álcool. Muito bem. O que é que não nos pode passar despercebido? É que nós, se temos um choque a sério de trauma de hemorragia, precisamos resolver o problema e precisamos dos piadas. Tem que lá estar um cirurgião que sabe resolver, um ortopedista que sabe resolver, ou eventualmente radiologia de intervenção para embolizar a fonte. Daí, temos sempre em mente que a fluidoterapia nunca vai substituir o controle da hemorragia, vamos só ganhar tempo, e que podemos ter que ir mesmo ao ponto onde está a sair o sangue para deixar de sair sangue. E muitas vezes o melhor fluido é aquilo que não se dá. Olha, nem de propósito, o próximo slide é o primeiro coágulo é o melhor. Porque cada vez que começamos a pôr lá água, e a reduzir isto leva muita água dentro do nosso conteúdo endovascular, vamos começar a diluir o que já lá está dentro. Portanto, aquelas nossas plaquetas, os ovobrando, os fatores protrombóticos, que são altamente eficazes a travar hemorragias, vão ficar cada vez piores, cada vez mais diluídos. Portanto, um dos conceitos que nós defendemos, nós, ciência, não é? Nós os 3 também, mas é que o primeiro coágulo deve ser preservado ao máximo. E só lhe damos sós se tiver mesmo que ser. Porque se o doente aguentar sem sós, vamos falar disso, não nos vamos dar por enquanto. O que é que sabemos? Dar sós a mais vai agravar aquilo que era antigamente o triângulo, mas que agora é o diamante, ou o tetra da morte. Inflamais do acidemia, a hipotermia, a coagulopatia e agora a hipocalcemia. Porque sabemos que, começando um destes fatores a piorar, agrava o prognóstico e que quando estão os 3 ou os 4 juntos, a mortalidade dispara. Então o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui uma atitude balanceada. Vamos aqui aos pouquinhos. O nosso objetivo é este, é o equilíbrio. Não é ter a normal atenção, não é ter o doente totalmente corrigido. É ter uma perfusão de órgão que se vai mantendo, evitando o risco da bomba de voltar a sangrar. Então o objetivo é the balance, not the hypotension. O que isso quer dizer? Vamos ter que reavaliar continuamente. E como é que reavaliamos continuamente? Vamos estar a fazer gasometrias, lactatos? Não. Clínica, super simples. Vamos olhar para o coração cuja frequência começa a diminuir, cuja tensão sistólica também começa a subir, um dente que começa a deixar de ter a taquiarritmia que tinha às extracistolias, que até tinha uma dor torácica opressiva e diz:
Ai, a dor está a passar, eu tinha um desconforto que era um peso que já não tenho. Aquele doente que estava a ter pausas, que deixa de ter pausas, é indiferente. Portanto, sinais de sofrimento que desaparece, Está aqui para mim, mas está a reduzir. ok, perfeito. O cérebro, Começa a ter melhor. o doente que começa a dizer, o que é que se passou? Onde é que eu estou? Desculpem, eu não me lembro de vir para aqui. Que começa a falar connosco, claramente começou a ficar bem persuadido. Ou seja, se nós estamos a caminho do hospital, não temos sangue, se não temos shorts no pré-hospitalar e pomos o serinho a entrar, entraram 20 ml e o doente fez isto, o que é que está a passar? Eu paro. O que é que está a passar? Mas onde é que eu estou? Ele volta a ficar no lado. Voltamos a abrir. E se calhar vai fazendo 20 em 20 ml, 30 em 30, é indiferente. O mínimo necessário para a perfusão. Olhamos para a pele. Até porque na rua, o melhor fluido qual é? Tens noção? Então alguém quer tirar a piada, não é? Não, tira. É o gasóleo. Mas cuidado, não. 200 chega, está bem? 200 chega. Na cidade, Se acontecer. quem faz merda sabe isto. 200 chega. Olha, vamos ver o rim. Professor Renal, o doente que nos começa a urinar, ok, sabemos que por hora é metade do peso. Mas se em 15 minutos já urinou 20, 30 mil litros, nós temos, esquece, eu não preciso que faça os 40 mil litros da hora para perceber que as coisas estão a correr bem. Ou o doente que de repente deixou de urinar e dizemos, olha, estava a urinar, agora de repente parou e a pele ficou pior, porque a pele é o quarto órgão. Portanto, vemos coração, cérebro, rins e pele. A pele de repente volta a ficar suada, volta a ficar pálida, que o tempo de capilar voltou a aumentar. Não temos sangue, está a sangrar, um bocadinho de fluidos. As coisas melhoram, voltamos a parar. E estavas a falar falaste da gasinteria, não temos de estar sempre a fazer a gasinteria, e aqui o tempo de capilar é interessante porque já está provado, tem uma grande ligação com os lactatos e com o clearance de lactatos, quer seja, ou com aumentos de lactatos, e portanto é muito mais fácil usar a clínica com o termo de capilar ou modeling, no sentido de ir avaliando estes doentes e de não ter que estar presos já aos lactatos e os lactatos. É isso, o estudo Andrómeda foi, disse isso mesmo, que paravam os fluidos ou quando o crescimento capilar ficava bem, ou quando os lactatos ficavam bem. Os do crescimento capilar ficaram todos bem e pararam todos com menos fluidos. E mais cedo. E os lactatos destes doentes normalizaram, passaram um bocadinho, sem fazer fluidos a mais. Adoro. Muito bem. O que é que temos de ter atenção? Que nem todos os choques são hemorrágicos. Ok, os hemorrágicos já percebemos. Mas não hemorrágicos, mesmo em trauma, temos que ter alta suspeita daqui o nosso Sherlock Holmes. Lesões acima do diafragma podem dar má função cardíaca pelo trauma. Pode ter a contusão, pode estar tamponado. O que temos de ter cuidado é que às vezes são referenciados doentes e dizem-nos este doente tem o TCE e está em choque. O TCE não dá choque. Esquece. O TCE no máximo vai dar a hipertensão. Se o doente está em choque, temos aqui mais qualquer coisa. Cada vez que temos lesões modulares cervicais ou torácicas superiores, temos de estar atentos que possa ter o choque neurogénico. E dizem, esse é o mais difícil, o choque neurogénico. Não. É super fácil. E depois temos de falar da nossa fisiopatologia, basta pensar. Porquê? É um doente cujo atingimento da medula compromete a descida da nossa resposta adrenérgica, do sistema nervoso autónomo. Portanto, se não há o tónus simpático, o doente vai estar hipovolémico, nós sabemos que ele está a sangrar, não é? Da hipotensão, mas quando vamos ver, não tem a resposta expectável do nosso sistema nervoso autónomo. Portanto, não vai ter taquicardia, vai estar um doente com bradicardia, um choque com bradicardia. Não faz sentido. Não vamos ter a redução da pressão do pulso, não aumentou a diastólica. E vai ter a pele quente. Então, quer dizer, isto que era um dos choques mais difíceis, fica um dos choques mais fáceis de reconhecer. O que é que não nos pode passar despercebido? Uma desidratação hipovolémia, um síndrome coronário agudo, um edema do pulmão, um traumaembolismo pulmonar, ou, do ponto de vista do trauma, um doente com uma hemorragia abdominal grande, com tamponamento cardíaco, com tórax massivo ou com uma fratura pélvica e dos ossos longos. Portanto, do C, nós temos uma videoaula só de discutir choque, mas na avaliação primária, tivemos um bocadinho de teoria, um bocadinho de filosofia, mas ajuda-nos a simplificar o nosso raciocínio e a perceber o que é que temos que reconhecer. Não sei se querem acrescentar alguma coisa? Não. Foram um bocadinho mais do que 15 minutos. Mas acho que vale a pena. Sim, esta vale. E com os aspectos que são de prática diária, de alguma reflexão do que vai vertido a nível de recomendação, faz todo sentido. Mais uma vez batendo sempre o mesmo seguinte, também aqui a questão da ecografia, que não falámos muito, mas a importância que o point of care no ser, por razões óbvias, tem, quer seja se a de coração, se a de hemorragia, porque faz na parte abdominal, é hemotórax também, como sei. E a avaliação hemodinâmica, como é que está a cá? Como é que está a contratilidade? Nós passamos a conseguir interpretar o doente do ponto de vista mais fisiológico possível. Perfeito. E é o que dizíamos, personalizar cada vez mais a intervenção.
Sim. Ok. Bem, resta-me agradecer-vos mais uma letra na avaliação primária. Foi bem passado este bocadinho. Tínhamos 10 minutos para fazer a avaliação primária e vamos para aí no 7º, portanto, faltam poucos. Está bem? Vá, foi um gosto. Fica tudo para a simulação e com aquela agora, máxima, o que acontecer na Simbox, fica na Simbox. Tchau, tchau. Até à próxima.